Oi, boa noite. É, Esse vídeo aqui eu vou mostrar um pouco como é que está sendo feita a configuração de um banco de dados para criar uma tabela num programa Java, né? Cria a tabela conforme tem a classe no projeto. E esse meu projeto aqui, eu criei uma classe somente usuário. Ele tem um ID, tem um nome e tem o e-mail. O ID é uma variável long, o nome é string e o e-mail é string também. Tenho aqui os get e os setters. Tem o get ID, o set ID, tem o get nome, set nome, get e-mail, set e-mail. Eu tenho esse annotation aqui, esses dois annotations para o ID. Esse primeiro informando que ele vai ser o ID da minha tabela. E esse segundo informando que vai ser gerado sempre um ID sequencial, um novo número, ele sempre vai ser único, né? Esse ID na tabela. Todo registro sempre vai criando mais um ali. Começa do zero, se eu não me engano. Enfim. E na classe em si eu tenho dois annotations, que um informando que é a entidade ali e o outro informando que vai ser a tabela com o nome de usuários. Esse vai ser o nome que vai ser criado no banco de dados. Eu tenho esse arquivo .xml, que é do Maven, né? Eu estou usando o Maven, o Maven 22. Eu tive que colocar algumas dependências aqui. A primeira foi o Hibernate Core. A segunda é nas versões finais aqui. E o Hibernate Entity Manager, onde eu vou fazer o gerenciamento ali de inclusão, remoção de banco de dados, listagem e a dependência do PostgreSQL, que basicamente foi esse banco de dados que eu escolhi para ser feita a conexão com ele. Eu já trabalho com esse, então eu tenho mais familiaridade. Tive que criar um persistence.xml aqui no metainf também, basicamente para passar as informações do meu banco de dados ali. Eu dei o nome aqui de meu persistence unit e eu tenho aqui driver, tem a URL 127.0.0.1 é o localhost, a porta 5432 e o nome do banco de dados que vai ser criado. No caso eu tenho o banco de dados criado ali, database. O usuário é Postgres e o password é Postgres também. Tem esse carinha e eu tenho este carinha aqui, que eu estava até tendo problema com ele porque estava em create e, por exemplo, eu rodava o projeto, criava esses três, quando eu ia rodar de novo, ele meio que deletava e começava do zero ali no banco de dados e ficava só os três novamente, né? Ele não ia adicionando. Aí eu dei uma pesquisada, eu vi que colocasse o update aqui, ele ia adicionando. A cada vez que eu rodava o projeto, ele ia incrementando novos e não é, substituindo, né? Pois pronto, já vim aqui na minha main. Aqui vai ser o código mãe, vamos dizer assim. É o programa, né? Onde vai rodar. Aqui eu estou chamando o Create Entity Manage Factory do Persistence. Aqui desses imports. E passando o nome aqui que eu coloquei lá no meu persistence.xml. E também estou chamando o Create Entity Manager
basicamente esse vai ser o responsável ali que eu já tinha falado pelo gerenciamento ali do banco de dados, né? Onde eu vou conseguir criar um registro, vou conseguir dar um find, que basicamente eu vou dar um get dele ali, buscar o registro no caso, né? E poder remover também. Vamos fazer o teste. Aí eu tenho o getTransaction.begin, que vai iniciar a transação, basicamente. Nesse caso aqui de persistência, a criação do registro no banco de dados, né? E lembrando que eu ainda não tenho eu só tenho o banco criado aqui, eu não tenho a tabela criada ainda. Tá zerado. E aí nesse caso aqui dessa transação vai ser de persistência. Eu vou criar 3 usuários aqui, que já tem os nomes predefinidos de teste. E no final eu tenho que dar um getTransaction.commit, que é para finalizar aquela transação e efetivar a mudança no banco de dados, né? E um close nos carinhas aqui que eu instanciei inicialmente. Eu vou rodar aqui. Ele já fez a criação aqui. Se eu der um refresh, ele já vai trazer aqui a tabela usuários com as colunas, ID, e-mail, nome, as constraints, que é o usuários PK. E aqui na sequência, no sequence, tem o usuários ID sequence, que o ID dos usuários vai ser uma sequência, né? Se eu der uma propriedades aqui, eu vou verificar que no ID tem o default value aqui, que vai ser sempre o next value. Ou seja, se tem um registro no banco de dados com o ID 1, se eu for inserir um novo registro, eu não preciso passar o ID, mas ele já vai auto-incrementar mais um, e o próximo registro vai ser o ID 2. Isso que esse carinha faz aqui, next value, usuários ID sec e reg class. Agora se eu der um select, ele já traz aqui, já trouxe aqui os dados que eu criei, né? Do teste, do André e do Victor. Basicamente esses 3 usuários aqui que eu fiz a criação. Agora, esse carinha aqui, o número 2 do André, não era para ter criado. Eu vou ter que fazer alguma coisa. Vamos lá. Eu inicio a transação. Eu tenho que... Eu vou fazer a busca do registro pelo ID. Ele já está me dando a indicação aqui, né? Que vai ser o ID igual a 2, é o registro que eu quero excluir. E eu tenho que colocar o L aqui. O usuário, eu não vou fazer conforme ele está pedindo aqui. Eu vou dar um M, que é o meu Entity Manager.find usuário.class, e eu vou passar o ID que eu selecionei ali. Eu poderia já passar aqui também, mas seria mais fica mais fácil de entender, né? Pelo menos principalmente para uma pessoa que está olhando a primeira vez o código. Ele vai entender ali que aqui é o ID. Eu posso até passar logo usuário ID. Fica mais intuitivo, né? Para uma pessoa que vai ver pela primeira vez o código. E basicamente eu vou dar um find, eu vou buscar esse usuário
de registro que tem o ID 2. E o que é que eu vou fazer com esse usuário? Eu vou dar um persist? Não, porque ele já tem no banco, eu não vou criar um novo. Eu vou remover este usuário aqui que eu busquei. Eu posso até colocar um breakpoint aqui e clicar em debug main. Pronto, ó. Se eu vim aqui em cima do usuário, eu já vejo que eu consegui buscar o usuário André, o registro que tem o nome André e o e-mail andré@email.com. E o ID é o 2. Aí eu tô passando esse usuário para ser removido. Se eu der um... Eu não sei como é que debuga no IntelliJ, eu uso o Visual Studio. É o Shift... Eu vou dar um run aqui. Pronto. Rodei aqui a aplicação com esse novo código, buscando o usuário e removendo, fazendo a remoção, dando commit aqui para finalizar a transação. E se eu vim aqui, já vai ter excluído, removeu o usuário com registro de número 2 aqui. Bom, basicamente é isso. Eu achei que fosse ser mais curto o vídeo, mas é isso, professor. Sou o Felipe Nogueira Pereira, da turma de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do POO, que é Programação Orientada a Objetos em Java. Mas é isso.